Imagine-se no coração da Amazônia equatoriana. O som da floresta é intenso. Insetos, pássaros, macacos e o constante farfalhar das árvores imensas. O ar é úmido, pesado, quase palpável. Agora, imagine que em meio a essa natureza selvagem existe um portal misterioso para as profundezas da Terra, um lugar envolto em lendas e conspirações. Esse lugar é conhecido como as Cavernas de Taios, uma rede subterrânea que continua a intrigar cientistas, aventureiros e curiosos até os dias de hoje. As cavernas ficam localizadas na província de Morona Santiago, no Equador, dentro de território habitado por comunidades indígenas Shuar. Foi justamente por esses povos que os primeiros relatos sobre o local chegaram até o mundo moderno. Para os Shuar, as cavernas não são apenas buracos no subsolo. Elas são locais sagrados, associados a rituais espirituais e histórias ancestrais. O nome Taios vem de uma ave peculiar, um pássaro noturno que vive dentro das galerias. Esses pássaros são conhecidos por seus hábitos incomuns. Passam o dia inteiro nas profundezas, saindo apenas à noite para caçar insetos. Por séculos, os indígenas desciam até lá para capturá-los, usando técnicas engenhosas de escalada. Mas o verdadeiro mistério começa em meados do século XX, quando um homem chamado Johan Moritz, de origem austro-húngara, declarou ter feito uma descoberta extraordinária no interior daquelas cavernas. Segundo ele, havia encontrado uma biblioteca metálica composta por centenas de placas de ouro, gravadas com símbolos misteriosos, desenhos e inscrições que pareciam conter registros de um conhecimento antigo e avançado. Moritz afirmou que aquilo poderia mudar completamente a forma como entendemos a história da humanidade. Ele descreveu galerias imensas, corredores de pedra que pareciam artificiais, com paredes lisas e ângulos retos, como se não tivessem sido moldados pela natureza, mas construídos com propósito. Dentro delas, alegava ter visto não apenas placas metálicas, mas também estátuas, objetos de valor incalculável e até vestígios de tecnologia de civilizações desaparecidas. O relato de Moritz rapidamente se espalhou, chamando a atenção não apenas de curiosos, mas também de estudiosos e autoridades. Ele chegou a assinar um documento em cartório no Equador, atestando sua descoberta. Isso levou à organização de expedições científicas de grande porte. A mais famosa delas ocorreu em 1976 e contou com uma figura lendária, Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Imagine o impacto dessa notícia na época. O herói da corrida espacial que havia caminhado sobre a superfície lunar agora se preparava para descer às profundezas da Terra em busca de uma biblioteca metálica que poderia conter a verdadeira história da humanidade. A expedição, composta por cientistas militares e exploradores de diferentes países, chamou a atenção da imprensa mundial. Mas, para a decepção de muitos, nada de extraordinário foi encontrado oficialmente. Nenhuma biblioteca metálica, nenhum artefato dourado, nenhum registro fora do comum. Apenas formações naturais, colônias de pássaros taios e a vastidão dos túneis subterrâneos. O relatório final da expedição foi considerado frustrante. No entanto, para alguns, essa ausência de provas só reforçou o mistério. Havia quem acreditasse que os verdadeiros achados foram escondidos do público. Teorias da conspiração começaram a surgir. Teriam os artefatos sido removidos antes da expedição? Ou será que as autoridades decidiram encobrir a verdade para evitar um choque cultural e científico que poderia abalar os alicerces da história oficial? Outro ponto curioso é que, mesmo sem provas materiais, relatos semelhantes continuaram a aparecer. Diversos exploradores independentes afirmam ter visto estruturas dentro das cavernas que desafiam a explicação natural. Falam de túneis com cortes retilíneos, blocos de pedra perfeitamente encaixados, corredores que lembram construções humanas e não formações geológicas. Essa ideia ganhou ainda mais força quando o escritor suíço Erich von Däniken, famoso por seu livro Eram os Deuses Astronautas?,
Passou a citar as cavernas de Taios como um exemplo de possível contato extraterrestre no passado remoto. Para ele, a biblioteca metálica seria um legado deixado por visitantes de outros mundos que transmitiram conhecimento a povos antigos. Essa teoria, embora extremamente polêmica, ajudou a projetar as cavernas no imaginário popular, transformando-as em símbolo de mistério. Mas não foram apenas estrangeiros que se interessaram pelo local. O governo equatoriano também se envolveu, decretando que futuras explorações deveriam ter participação oficial para preservar o patrimônio. Ao mesmo tempo, os povos Shuar mantiveram uma relação de cautela. Para eles, os estrangeiros estavam profanando um lugar sagrado, sem entender sua verdadeira importância espiritual. Até hoje, descer nas cavernas de Taios não é tarefa simples. Para chegar até o coração das galerias, é preciso descer por cordas mais de 60 metros em queda vertical, enfrentando a escuridão total, o calor abafado e a sensação de estar entrando em um mundo subterrâneo completamente isolado. Lá dentro, o silêncio é profundo, interrompido apenas pelo bater das asas dos Taios. Exploradores descrevem a experiência como surreal, como se cada passo ecoasse em um espaço intocado pelo tempo. E então surge a pergunta: se a biblioteca metálica realmente existiu, onde está agora? Foi retirada? Nunca existiu? Ou está escondida em trechos das cavernas ainda inexplorados? As cavernas de Taios continuam sendo palco de pesquisas, documentários e expedições, mas nenhuma trouxe até hoje a resposta definitiva. Talvez tudo não passe de mito, de uma lenda inventada e alimentada por exageros. Mas, ao mesmo tempo, há quem defenda que os maiores mistérios da humanidade permanecem escondidos justamente nesses lugares inacessíveis, à espera de quem tenha coragem de buscá-los. E talvez seja esse o maior encanto das cavernas de Taios. Elas nos lembram que, por mais que avancemos tecnologicamente, ainda existem perguntas sem respostas, segredos enterrados nas profundezas da Terra que alimentam nossa imaginação e nossa sede de conhecimento. Agora eu te pergunto: e se realmente houvesse uma biblioteca metálica lá dentro, guardando registros de uma civilização perdida, ou até mesmo de visitantes de outros mundos? Como isso mudaria nossa visão da história humana? Se você gostou dessa história, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas como esta, cheias de mistérios e enigmas do nosso mundo. E claro, escreva nos comentários o que você achou. Você acredita que as cavernas de Taios escondem um segredo capaz de mudar a história? Ou acha que tudo não passa de um mito fascinante? Imagine-se sobrevoando o deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. Entre a imensidão árida e aparentemente vazia, algo surpreendente se revela no solo. Desenhos gigantescos, marcados na terra, que só podem ser vistos em sua totalidade quando observados do alto. São as misteriosas linhas de Blythe. Essas figuras enigmáticas foram descobertas em 1932 por um piloto militar, que ao sobrevoar a região, percebeu as formas curiosas desenhadas no chão. Eram geoglifos colossais, retratando figuras humanas, animais e formas geométricas. Alguns chegam a medir mais de 50 metros de comprimento e permanecem praticamente intactos até hoje. Mas o que mais intriga pesquisadores e curiosos é quem as fez e por quê. As teorias são muitas. Alguns acreditam que foram criadas pelos povos nativos da região, como os Mojaves e Quechã, há mais de 1000 anos. Para eles, os desenhos poderiam ter funções espirituais, ligadas a rituais religiosos, ou a comunicação com divindades. Outros estudiosos sugerem que seriam espécies de marcações territoriais, mapas ou símbolos para guiar tribos nômades em meio ao deserto. E claro, não poderiam faltar as hipóteses mais ousadas. Há quem defenda que as linhas de Blythe são parte de algo muito maior. Um mistério submerso no tempo, conectado a civilizações perdidas, ou até mesmo a visitantes de outros mundos. Afinal, assim como as famosas linhas de Nazca no Peru, as de Blythe só podem ser vistas completamente do céu. O que levanta a questão: como povos antigos poderiam ter noção do que estavam criando em tamanha escala, sem nunca terem tido uma visão aérea? Enquanto a ciência continua investigando, as linhas de Blythe seguem desafiando nossa compreensão. Um enigma desenhado na Terra, que atravessou os séculos sem se apagar, e que talvez guarde segredos de um passado que ainda não conseguimos decifrar. E aí, o que você acha?
foram apenas expressões culturais de povos antigos, ou há algo muito mais profundo escondido sob as areias do deserto? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você vai descobrir muitos outros mistérios do passado que continuam vivos até hoje. Imagine um lugar tão enigmático que nem mesmo os maiores especialistas conseguem explicar como foi construído. Um local que desafia a lógica, a engenharia e até a própria história registrada da humanidade. Estamos falando da Caverna de Longjiu, localizada na província de Zhejiang, na China, um dos maiores mistérios arqueológicos do planeta. Tudo começou em 1992, quando um simples fazendeiro da região decidiu esvaziar um dos lagos artificiais próximos à sua casa. Ele acreditava que aquilo não passava de um reservatório natural de água. Mas, ao bombear a água para fora, algo inesperado surgiu diante de seus olhos. Uma imensa cavidade subterrânea, esculpida de forma precisa e organizada. Aquilo não era natural. Era algo feito por mãos humanas. O que o fazendeiro não sabia é que, ao drenar aquele lago, ele havia acabado de redescobrir uma obra perdida por mais de 2000 anos. Naquele mesmo local, arqueólogos viriam a descobrir não apenas uma, mas 24 cavernas subterrâneas gigantescas, todas esculpidas em arenito sólido. Para se ter uma ideia, cada caverna possui em média milhares de metros quadrados, com tetos que chegam a 30 metros de altura. O espaço interno é tão vasto que, em conjunto, essas cavernas totalizam uma área equivalente a cerca de 34 campos de futebol. Mas o que mais impressiona não é apenas o tamanho colossal, é a perfeição. Cada parede, cada teto, cada pilar foi cuidadosamente esculpido, deixando marcas uniformes que parecem ter sido feitas com uma técnica padronizada. Essas marcas cobrem praticamente todas as superfícies das cavernas, como se os construtores quisessem deixar uma assinatura, um padrão, um detalhe simbólico. E a pergunta inevitável surge: quem fez isso? E como foi possível? Os registros históricos chineses, que costumam ser bastante detalhados, não trazem absolutamente nada sobre a construção das cavernas. Não há menção a projetos, a imperadores que teriam ordenado a escavação ou a trabalhadores que teriam dedicado suas vidas a esse feito. É como se a obra tivesse simplesmente surgido do nada e depois desaparecido da memória coletiva. Estima-se que a escavação de cada caverna tenha exigido a remoção de aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de rocha. Se calculássemos o esforço humano, seriam necessários milhares de trabalhadores trabalhando por décadas. E ainda assim, seria um feito monumental para a época. Como é possível que tamanha obra não tenha deixado rastros na história escrita? Alguns pesquisadores acreditam que as cavernas datam da dinastia Qin ou Han, ou seja, há mais de 2000 anos. Outros, mais ousados, sugerem que podem ser ainda mais antigas. Mas, até hoje, não há consenso. O interior das cavernas também reserva mistérios. Algumas delas possuem colunas que parecem ter sido estrategicamente posicionadas para sustentar o teto. Outras apresentam escadarias, nichos e até estruturas que lembram plataformas. Mas, curiosamente, não foram encontrados vestígios de ferramentas, de tochas queimadas ou de restos de habitação. Não há sinais de que essas cavernas tenham sido usadas como moradia, templo, armazém ou túmulo. Então, para que foram construídas? Alguns acreditam que poderiam ter sido locais de culto religioso, destinados a rituais esquecidos pelo tempo. Outros levantam a hipótese de que fossem armazéns secretos, talvez até tesouros escondidos de dinastias antigas. Há ainda quem imagine que as cavernas pudessem servir como refúgio militar, uma fortaleza subterrânea projetada para resistir a invasões. Mas nenhuma dessas teorias consegue explicar o enigma maior. Por que não existe nenhum registro sobre elas? Com o passar dos anos, a ausência de respostas abriu espaço para teorias mais ousadas. Alguns estudiosos do mistério chegam a sugerir que as cavernas poderiam ter relação com uma civilização perdida, muito mais avançada do que imaginamos,
Outros até cogitam a possibilidade de influência extraterrestre, apontando para o fato de que a precisão das marcas e a escala do projeto parecem ir além da capacidade técnica da época. No entanto, há também detalhes intrigantes que reforçam a ideia de que nada ali foi feito ao acaso. A disposição das cavernas, por exemplo, não parece ser aleatória. Algumas delas ficam lado a lado, como se formassem um complexo arquitetônico planejado. Além disso, a presença constante do mesmo padrão nas paredes sugere que havia um objetivo estético ou simbólico por trás da construção. E ainda há outro detalhe curioso. Apesar de terem mais de 2.000 anos, as cavernas permanecem surpreendentemente bem preservadas. Diferente de outras estruturas antigas, que desmoronam ou sofrem com infiltrações, as cavernas de Longyu mantêm sua solidez, como se tivessem sido construídas com técnicas avançadas de engenharia que desconhecemos. Hoje, o local é aberto ao público e atrai turistas e estudiosos do mundo inteiro. Muitos entram naquelas cavernas e sentem um arrepio, como se estivessem diante de algo que transcende a nossa compreensão. A sensação é de que estamos pisando em um segredo cuidadosamente guardado pelas areias do tempo. As cavernas de Longyu nos lembram de que, por mais que conheçamos a história da humanidade, ainda há capítulos inteiros que permanecem ocultos. O que mais o passado guarda em silêncio? Quantos outros mistérios ainda estão escondidos debaixo dos nossos pés, esperando para serem descobertos? O fato é que, até hoje, ninguém pode afirmar com certeza por que essas cavernas foram construídas, quem as fez e qual era o seu propósito. Talvez tenham sido um projeto ambicioso de uma civilização esquecida, ou talvez sejam o testemunho silencioso de que o passado é muito mais misterioso do que podemos imaginar. E você, o que acha? As cavernas de Longyu seriam apenas uma obra grandiosa esquecida pela história, ou estariam ligadas a um segredo muito maior, algo que ainda não estamos prontos para compreender?